Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos estudar os elementos de um polígono regular. Uma boa aula para todos. Objetivos da aula: rever os conceitos de circunferência inscrita e circunscrita em um polígono. Calcular as medidas dos ângulos internos, externos e central de um polígono regular. Rever o conceito de apótema e calcular a área de um polígono regular, e resolver problemas geométricos envolvendo os polígonos regulares. Circunferência circunscrita ao polígono. A circunferência circunscrita passa por todos os vértices do polígono regular. Observa as duas imagens, uma de um triângulo e a outra de um hexágono regular. Observem que a circunferência ela é circunscrita aos polígonos, passando por todos os vértices dos polígonos regulares. Observamos que o ponto O é o centro da circunferência circunscrita e R é a medida de seu raio, dado pela distância do centro a um dos vértices do polígono regular. Circunferência inscrita agora ao polígono, a circunferência inscrita tangencia todos os lados do polígono regular. Observe nas imagens, nós temos um triângulo, um quadrado e um hexágono, todos regulares. Observe as circunferências que estão tangenciando todos os lados do polígono. Destaca-se o ponto O, centro do polígono. R é o raio da circunferência inscrita. E o A é o apótema do polígono regular. Observe que o A e o R coincidem, eles são iguais. No triângulo, o apótema é 1/3 da altura. No quadrado, o apótema é a metade do seu lado. E no hexágono, o apótema é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Observação importante, que é válido para todos os polígonos regulares. O apótema é igual ao raio da circunferência inscrita. Ângulos de um polígono regular. Observem a figura. Nela está destacado os ângulos interno e o ângulo externo. Há algumas relações entre eles. A primeira, o ângulo interno, chamado de AI, nós já vimos que a soma deles, a soma de todos os ângulos internos, é dado pela relação n-2 vezes 180 graus. Então, um ângulo interno seria SI, que é a soma dos ângulos internos, dividido por n. Já o ângulo externo, ele é dado pela soma dos ângulos externos dividido pelo n. O ângulo externo, AE, vai ser igual a 360 graus dividido por n, porque a soma de todos os ângulos externos de qualquer polígono regular sempre é igual a 360 graus. Há uma relação entre o ângulo interno e externo. Repare que a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, forma um ângulo raso. Vamos destacar também o ângulo central nesse pentágono regular. O ângulo central ele é dado por 360 dividido por n. Observe que é a mesma relação do ângulo externo, portanto, o ângulo central é igual ao ângulo externo. Alguns exemplos de ângulos internos e externos de alguns polígonos regulares. Então, nós temos o triângulo, os ângulos internos são de 60 graus e o externo de 120. No quadrado, os ângulos internos e externos são iguais a 90 graus.
No pentágono, o ângulo interno é de 108 graus e os externos de 72. No hexágono, internos de 120 e externos de 60. E no octógono regular, os ângulos internos medem 135 e os externos 45. Mais uma vez, válidos a relação que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus. Área de um polígono regular. A área do polígono regular pode ser calculada em função do seu perímetro P e do seu apótema A, dada pela fórmula A maiúsculo de área igual a P vezes A dividido por 2. Exemplo, calcule a área de um hexágono regular com lado de 6 centímetros. Na resolução, primeiro nós vamos calcular o perímetro do hexágono. Como o hexágono tem 6 lados e cada lado mede 6 centímetros, é só multiplicar. O perímetro é igual a 36 centímetros. Vamos agora calcular o apótema do hexágono. O apótema é dado pela relação lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Substituindo o lado por 6, podemos dividir o 6 pelo 2. O apótema passa a ser, então, 3 raiz de 3 centímetros. Vamos pegar os valores de P e de A e substituir na fórmula da área, ficando então que a área é igual a 36 vezes 3 raiz de 3 dividido por 2. Isso resulta em 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Está calculada a área do hexágono regular. Pessoal, chegamos ao final desta aula, onde nós estudamos os elementos de um polígono regular. Procurem fazer os exercícios propostos e entrem em contato para esclarecer suas dúvidas. Uma boa semana para todos!